É exatamente isso, nesse ponto que eu estou querendo chegar. Como é que, para chegar, depois de ter essa coleção, adquirir disco, surgiu essa ideia de ter o programa na rádio? Como é que foi surgindo essa história aí, Gênio? Fique à vontade. Aqui em Fortaleza, a cena do reggae, a galera que curtiu o reggae, principalmente os originais, como eu, a Zuleika, o Rubem Star, o Leonildo está na Bahia, essa galera original é muito unida, certo? Então a gente praticamente a comprar juntos, a gente, tipo o seguinte, uma fonte que tinha 200 discos, a gente comprou em conjunto, dividia ou sorteava para cada um, fazia um rodízio e cada um ia pegando o seu. Então essa cena foi muito unida, e nessa união, a primeira pessoa que eu fiz a parceria forte de coleção foi a Zumaica, a gente chama Zumaica Zuleika, né, que você até já citou, né? Então, no momento que eu estava fortalecendo essa coleção, eu já tinha feito viagem à Jamaica, né? E que eu estava com um acervo muito legal, muito interessante de raridades de reggae, foi onde a gente despertou a ideia de fazer um programa de reggae. Isso acho que foi por volta de 95, o primeiro programa. Então já fazia muito tempo que eu vinha colecionando e a gente curtia esses reggaes no que a gente chama session, uma sessão. A galera se reunia, aí ficava, o pessoal trazia o seu disco e a gente ficava tocando o disco, uma tarde aí de domingo, a tarde de sábado. Então, essa era a única forma de se juntar para ouvir reggae. Eram as sessões desses brothers aí que faziam isso aí. Mas teve um momento que a gente percebeu que era uma oportunidade para oferecer essa ideia de fazer um programa de reggae. Então, a gente começou na FM Cidade, que havia um programa a nível nacional chamado Cool Reggae, que era da cidade a nível nacional, e aí a gente, rádio, que na época era a Rádio O Povo, né? Depois mudou para a cidade. Então, nessa rádio, a gente começou esse programa semanal de reggae, né? E aí a gente passou por volta de 5 anos seguidos apresentando o programa pioneiro e o único reggae que existia, o único programa de reggae em FM que existia na época. A gente migrou de uma rádio para outra e continuou com esse programa. Houve uma fase na década de 90, final da década de 90 para começo dos anos 2000, que começou a ser muito popular aquelas rádios comunitárias, pequenas FMs comunitárias, que era feito sem muita estrutura, e elas tinham muita recepção ao reggae, por ser uma música da comunidade, uma música do povo, uma música, assim, vamos dizer, que representava um mercado alternativo, e essas rádios abriam muito para questões alternativas, né, como o hip hop, a música local e o reggae. Então, chegou um momento aqui que teve cerca de 12 programas de reggae nessas rádios comunitárias. Era só o que rolava, era reggae nas rádios comunitárias. Depois das rádios comerciais, eu passei uma temporada nessas rádios, né, e aí foi onde eu migrei para uma outra atividade, que tem muito a ver aqui com o reggae, que foi a produção mesmo de shows e produção a gente tinha um espaço, né, eu e mais 2 sócios, a gente formou um espaço que foi o primeiro clube de reggae, específico de reggae, aqui em Fortaleza, que foi o Canto das Tribos. Isso foi por volta de 2000, 2001. Então, com esse espaço, eu abandonei mais o rádio, né, e a gente passou a investir muito em trazer artistas jamaicanos para Fortaleza. Alguns artistas que, na verdade, não passavam nem pelo resto do país, que nunca tinham ido a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou qualquer que seja outra cidade grande do Sul, Sudeste, esses cantores vinham diretamente para ou Fortaleza, e muitas vezes iam Fortaleza e São Luís. Em alguns momentos, Belém também era incluído nessa turnê, né? Então, com isso, a gente trouxe cantores e nomes de peso da Jamaica. A gente pode citar aqui a primeira show do Owen Gray, eu produzi, a gente trouxe, e a banda Rebellion acompanhou o Owen Gray aqui na Fortaleza. A gente trouxe aí o Rubinho Starr, depois também entrou nessa, ele trouxe o Larry Marshall, a Rebellion acompanhou o Larry Marshall, um show inesquecível, já falecido também, Larry Marshall, né? Fizemos vários shows com Eric Donaldson, com Jack Brown, sempre assim, a gente, além de trazer o artista, a nossa banda Rebellion acompanhava o artista, né? Então tivemos também uma oportunidade muito legal quando a gente trouxe Gladiators pela primeira vez para o Brasil. Esse show foi muito interessante, foi a lotação total no clube, né? E um aspecto importante é que foi com Albert Griffiths, foi um dos últimos shows com o vocalista principal da banda, Albert Griffiths, e a gente teve a honra de trazer, em parceria com os clubes, a gente trouxe Alpha Blondy a primeira vez, e também no cenário nacional. Durante o ano 2000 a 2003, a gente trouxe todas as bandas importantes do país. Ponto de Equilíbrio foi o primeiro show, foi com o Canto das Tribos, o pessoal da Bahia também, o pessoal de São Luís, eu acho que a gente trouxe no mínimo 5 artistas de São Luís nessa época para cá. Então, o trabalho nacional e jamaicano que a gente pôde trazer nessa fase, e que foi o que mais enriqueceu o reggae no Ceará,
foi onde a coisa explodiu mesmo, porque aí o público começou a interagir com shows internacionais, muitas rádios tocando reggae, então esse movimento cresceu muito a partir desse momento, principalmente com shows do Canto das Tribos, né? Exatamente. Aproveitando para um gancho aí, que eu fazendo a pergunta a respeito da banda Rebel Lion, esses artistas que vieram, esses cantores jamaicanos, tipo, cantores que, tipo assim, solo, podemos dizer, tipo Larry Marshall, Eric Donaldson, como foi a surpresa para eles de ver uma banda brasileira acompanhar ele no palco, assim, ter poder de músicos capacitados de acompanhar eles, assim, como foi a reação deles com isso daí? Bem, as experiências foram muito, muito positivas. Para começar, pelo fato de eu já ter viajado a Jamaica e falar bem o inglês, sempre ter gostado de inglês e ter, inclusive, conhecido bastante da questão do dialeto jamaicano, patuá, então eles surpreendiam logo de início eu falando com o sotaque que eles achavam familiar, né? Então eu ficava muito curioso em Fortaleza encontrar pessoas se comunicando na língua deles, né? Então esse foi o primeiro ponto. Agora, um ponto que realmente chamava muita atenção era a sonoridade que a Rebel Lion procurava colocar no show. Todos os detalhes dos timbres. Por exemplo, a Jamaica é tradicional usar muito órgãos com timbres diferentes nas músicas. Muitas vezes esses cantores estavam acostumados o cara pegar um timbre só de órgão e aquele timbre usar no show todinho, tocar 20 músicas com o mesmo timbre. O que eles achavam interessante é que aqui para cada música tinha um timbre que foi usado no estúdio. Isso é um trabalho que a minha especialidade, é timbrar o instrumento, programar. Então esse é outro detalhe. No show do Max Romeo, que foi o melhor show que eu considero que a gente fez aqui, acompanhando um artista jamaicano de altíssimo nível com o Max Romeo, a gente chegou ao extremo, por exemplo, de ter um instrumental tão parecido com os CDs, com os discos, os LPs do Max Romeo, que tem uma música, que é Let's Live Together, que tem um patinho de brinquedo infantil, que toca antes do solo de sax, tem um patinho apertado, né? Eu mesmo fui pessoalmente às lojas de brinquedo para testar vários patinhos para saber qual era o que tinha o timbre igual o do disco do cara, né? Então, esse foi um momento que ficou todo... A esposa dele estava aqui, Max Romeo, ela ficou rindo, morrendo de rir naquilo, que o patinho ia participar do show. E, além disso, teve um instrumento que nesse show eu comprei por causa de uma música. Eu sou tão perfeccionista que tem uma música que tem um recorde de samba, aquele recorde de metal, sabe? E aí, a música começava assim... E foi um sacrifício eu descobrir qual era o instrumento, e quando eu descobri, aí eu consegui botar no show exatamente o instrumento. Além de todo o naipe de sopro, trombone, trompete e tal, foi um show histórico, né? Que a gente, inclusive, tem uma gravação, mas a gente está tendo dificuldade para editar por causa da versão antiga do material. Estamos tentando e quem sabe um dia a gente consegue colocar esse show aí no YouTube. Foi de altíssimo nível mesmo. Foi o melhor que eu achei até agora, né? Bem interessante. E me diz uma coisa assim, Jane, tu que é músico, né, que podemos dizer assim, que entende de acorde musical, de arranjos, né, de músicas, assim, que banda e que cantor, assim, jamaicano, assim, que para ti, assim, tu tem uma preferência por ele, assim? A gente sempre tem um, né? Tipo John Holt, Derek Morgan, o Johnny Clark, né, Hortensia Ellis, né, assim... Sim. Qual deles, assim para ti? Assim, fica à vontade. O reggae que eu componho, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco da Rebel Lion mesmo, meu trabalho de compositor, arranjador e tal, mas o reggae que eu componho, ele é 100% inspirado no reggae jamaicano. Às vezes pode soar até estranho dizer que a gente não tem nenhuma influência da música nordestina, nenhuma influência da música do samba, do baião, do forró, que tem origem aqui no Nordeste. Sinceramente, nesse ponto eu sou franco, não tem nenhuma influência. A nossa influência é totalmente reggae jamaicano roots da década de 70, passando por todas as vertentes. A gente tanto se inspira no early reggae, de 69, como no early roots, que é o one drop, de 71 a 74. A gente tem muito som naquele estilo show, que é, antes do Flying Cymbal, também usa aquele chimbal aberto, que é o som do Skin Flesh and Bones, que é a banda do Sly Dunbar na época. Então, a gente tem algumas músicas nesse estilo, passando para o estilo mais de 75 mesmo, que é o Roots Rock. Roots Rock, inclusive, é o estilo de reggae que toca no Maranhão, nas radiolas, os clássicos do sucesso da radiola, que tocou durante toda a década de 80 no Maranhão. As pessoas não sabem muito, não falam muito, chama de pedrada, chama de roots, mas o estilo mesmo é Roots Rock.
Esse é exatamente o estilo de 75 até 76, algumas coisas de 74. Essa faixa aí do metade da década de 70 é o estilo que mais conquistou o Maranhão. A gente pode citar nomes desse estilo, principalmente como Kate Poppin, Jack Brown, próprio Eric Donaldson, Twinkle Brothers não, African Brothers. Todos esses cantores desse estilo são roots rock. A gente se inspira muito nisso, né? Depois vem a fase rockers, né? Do estilo Mighty Diamonds, Gladiators, Twinkle Brothers, que a gente também curte muito, rockers. Os Steppers, que a partir de 78, 79, 80, os Steppers começou a dominar, principalmente os sons tocados aí pela banda Revolutionaries, né? E a gente tem algumas coisas nessa linha. Depois passa para o Robadob, que começa de 81 a 84, que é o som que conquistou principalmente o Piauí, Teresina, vocês sabem, Teresina é o domínio total do Robadob, né? Assim como o Sul também curte muito o Robadob. Então, essas vertentes todas a gente curte. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, eu anotei aqui os meus favoritos, certo? Então, é uma lista muito grande, mas eu vou me permitir aqui listar, porque eu gosto muito de citar nossas influências principais. E os cantores de voz. Voz, para mim, sempre foi. Gosto muito de soul, música negra americana. Então, o cantor mais soul da Jamaica, para mim, se chama Ken Booth. Né? Ken Booth, que é exatamente, em termo vocal, um dos que eu curto mais. Além dele, o Brent Down também está entre os top, e o Deroy Wills. Esses três, para mim, em termo vocal, são os tops da Jamaica, e todos eles têm uma influência do soul, né? Música soul. Mas eu gosto muito também do reggae mais rasta, né? O reggae cultural mesmo, de raiz jamaicana mesmo. Então, aqui nessa lista, você vai ver muitos cantores, vai perceber muitos cantores na linha rasta, na linha Lovers Rock, né? Que é o reggae mais romântico, e os clássicos mesmo, as grandes legendas do reggae, né? Então, eu posso citar aqui Ide Jaman, Max Rommel, Pat Kelly, Wailing Souls, Gladiators. Gladiators, especialmente, é uma das maiores influências da Rebel Lion. A gente tem várias músicas nessa linha do Gladiators, trio vocal, né? Exatamente o Harmony Trio, que são feitos geralmente o cantor principal e dois vocais de apoio. Citaria também Deroy Wills, já falei, Twinkle Brothers, Jack Brown, Eric Donaldson, B.B. Seaton, The Melodians, o cantor principal do Melodians, Brent Dow, eu sou muito fã do Brent Dow, The Ethiopians, Viceroys, Jack Mitchell, que, como eu sou tecladista, gosto muito de órgão, Jack Mitchell era aquele tecladista que fazia mais os sons instrumentais de órgão, jamaicano desde o Estúdio One, né? Curto muito também o som mais rastro do Air Zero e do Yabiu, principalmente Yabiu, para mim é uma meditação ouvir Yabiu, né? Também Jacob Miller, o grande Jacob, né? Gosto muito da voz do Bob Melody, The Culture, né? A banda Culture, que é uma das principais também do grande estilo trio vocal jamaicano, né? Principalmente Linval Thompson, já nessa era Robadob, é um dos vocais melhores que eu acho, Linval Thompson. Barrington Spence, no estilo roots rock que eu falei do Maranhão. Barrington Spence tem várias músicas de sucesso no Maranhão. Acho que tem bem 15 músicas que tocou no Maranhão. É um dos nomes que eu curto muito, Barrington Spence. Trinity, que eu posso citar no DJ, que eu também curto DJ, o estilo DJ. Trinity, para mim, é a melhor voz em termos de DJ na Jamaica, né? Temos aí o grande Larry Marshall, Owen Gray, entre tantos outros, né? Mas é uma lista bem longa aí do que eu curto, né? Bem legal, bem legal. Um repertório bem rico de cantores, de artistas jamaicanos, que eu acho que faz parte de uma lista de colecionador como nós, né? Que colecionamos de umas boas vozes que a gente gosta, tá tudo se encaixando. Mas, falar nisso, tem pessoas de Belém, do Piauí aí nos vendo, agradecendo aí, vendo você falar a história, achando assim bem rica, agradecendo por você ter aceitado esse convite de vir participar desse projeto, que é exatamente o História Reggae, é fazer, catalogar e resgatar e saber essa história do Nordeste, né? Porque, como você falou também, do Piauí também, com certeza tem Piauí, tem Alagoas também, tem a história, com certeza tem alguma história a falar do reggae. A Bahia também, né? O Lazo foi entrevistado pelo Jurássico e mais o Greg no UME na Jamboree. Eles entrevistaram o Lazo, acho que segunda-feira eles entrevistaram ele. Foi uma entrevista muito rica, muito legal, assim, com ele, sabe? Mas agora vamos falar um pouco da banda Rebel Lion, que aí deu um corte aí sem querer em ti. Eu quero que tu fale um pouco da banda Rebel Lion para nós. É assim, porque o pessoal ouve de Fortaleza e não sabe um pouco mais da Rebel Lion. Eu quero que você fale um pouco mais dela para nós aí.